Boa tarde, pessoal. E esse é o resultado após 4 demãos de tinta verde perolizado. Realizei a primeira demão de verniz alto sólido, né? Verniz de boa qualidade. E esse está sendo o resultado. Ainda vai aplicar mais 2 demãos, né? Vou aplicar mais 2 demãos para ficar bem caprichado. Mas eu já estou postando o resultado da primeira demão para vocês. Amanhã tem a atualidade dele, postar um videozinho dele de dia e no sol e já montado, né, sem os práticos do grito. Mas vocês que é novo ou já é do canal, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para estar dando uma fortalecida no canal para estar com conteúdo novo. Obrigado e na paz de Deus.